Senhor. Derrama, Senhor, meu Deus, da tua mensagem, da tua palavra, que é viva, é transformadora, Senhor. Traz aos nossos corações, Pai, o refrigério que nós precisamos nesta noite, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa cada um que está aqui nesta hora, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Que assim seja feito em todas as coisas, a tua presença, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Glorificado seja o nome do Senhor pela tua presença aqui. E essa semana eu buscava uma mensagem do Senhor, e ontem, mais especificamente, uma semana corrida para mim, mas ontem tive um tempo de buscar dentro da palavra de Deus algo para a gente trazer aqui nessa noite hoje. E hoje também foi um dia bem corrido, viajei, fui para lá, para cá, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me trouxe aqui, né? Então, é um momento para nós buscarmos a presença de Deus. Ontem eu estava olhando alguns pontos da mensagem que eu trouxe no domingo passado, que falava sobre o sacerdócio real. Todas aquelas passagens que a gente leu na semana passada, e eu estava buscando no Senhor e comecei a me deparar, quando fui manuseando a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, falando acerca das coisas dos últimos dias, e a gente lendo a palavra de Deus e se deparando com a confirmação de todas essas coisas, de muitas coisas que têm acontecido, de muitas guerras, de muitas pestes, de muitas coisas que a gente tem visto. E a minha pergunta era, a minha identificação com essa mensagem foi que eu preciso estar preparado para o que vai acontecer. E eu creio que a igreja precisa estar preparada. A igreja fiel precisa estar preparada. A igreja que olha para a sã doutrina como ela vai ter que se preparar. Embora a gente já está vendo essas coisas que ele está falando aqui, a gente precisa tomar uma posição verdadeira e definitiva como discípulos de Jesus, como aqueles que seguem Ele até a sua volta. E aí, lendo o capítulo 24 de Mateus, que ali fala, Jesus mesmo falando acerca das últimas coisas, no capítulo 25 de Mateus, Jesus começa a falar algumas parábolas. E uma parábola que me chamou muito a atenção é a parábola das 10 virgens. Eu vou contar ela aqui, para que depois você possa entender, né? E depois, se você quiser em casa, você lê novamente. Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do esposo. E naquela época, como hoje talvez a tradição de casamentos à noite, né? Hoje mudou um pouco, tem muito casamento que se faz de dia, né? Mas aqui nessa época provavelmente era só uma cerimônia que vinha dos tempos judaicos. E Jesus está dizendo para os seus discípulos algo acerca da sua volta. E ele começa a falar algumas parábolas, eu até achei interessante, até me despertou uma curiosidade de fazer um estudo sobre as parábolas e fazer isso como um estudo bíblico, como algo assim. E essa parábola é interessante porque essas 10 virgens relatadas ali saíram com o mesmo propósito. Saíram em busca do noivo, em busca do esposo, né, do noivo. E Jesus narra que elas, as 10, saíram com as suas lamparinas, porque havia necessidade de ter luz. Porque não tinha como é hoje, né, logicamente. E 5 delas, Jesus diz que saíram com as suas lamparinas, mas não levaram nada de reserva. As outras 5, e Jesus diz que essas que não levaram nada de reserva, eram nécias, ignorantes, não sabiam o que ia acontecer. As outras 5, além de levar a sua lamparina com uma certa porção de azeite para um determinado momento, né,
com o noivo, levaram vasilhas de azeite junto com elas. E Jesus diz que essas foram mulheres prudentes, sábias. Né? Por que isso eu digo para você? Porque ele mesmo explica ali. Elas foram as 10 inicialmente com a mesma quantidade. Porque elas imaginavam que iam chegar no lugar e já encontrar o noivo, o esposo. Não ia ter muito tempo. Mas Jesus disse que o noivo demorou para vir. Demorou para vir. E elas dormiram. Todas as 10. Mas daqui a pouco um arauto falou: eis o esposo. Eis o rei. Eis o Senhor. Eis que ele está aí. As 5 que tinham as suas lamparinas apenas com aquele pequeno compartimento de óleo, elas logo se apagaram, as suas lâmpadas. E as 5 prudentes, 5 virgens prudentes, que tinham levado vasilhas com mais azeite, acordaram com um susto, provavelmente, é o que ali narra, porque foi de supetão. Elas estavam esperando numa hora, ele apareceu na outra. E aí, a Bíblia diz que aquelas nécias quiseram pegar emprestado das prudentes. Ela falou: não, agora vocês têm que comprar azeite para vocês. Vocês não trouxeram o azeite de vocês? Vocês vão ter que comprar o azeite para vocês. Só que entre a saída, comprar o azeite, não deu mais tempo. Porque o noivo chegou e fechou a porta. Então, quando a gente olha para esse ponto, até a Fábio que postou ali hoje, eu vi, hoje, né, sobre essa parábola. Então, ali eu comecei a entender que a gente precisa se aprofundar mais nas coisas do Senhor. Tanto na nossa presença, como na nossa comunhão, como na nossa busca, como na nossa espiritualidade, como na questão que nos envolve quando a gente está ao lado de Jesus. Porque nós podemos cair na mesma que essas 5 virgens nécias caíram. Acharam que aquele tanto de azeite era o suficiente. E foram para um determinado tempo. Só que ele diz ali que o noivo, o esposo, demorou para chegar. Demorou um pouco mais do que estava previsto. Então elas ficaram o quê? Ficaram sem a condição de adentrar onde o noivo estava. Porque elas não tinham mais óleo. As suas lamparinas já tinham gastado tudo que elas tinham durante aquela caminhada e durante o momento em que o noivo demorou. Então, quando eu comecei a ler aquilo, começou a me chamar a atenção disso, que a gente tem visto esse esfriamento da igreja. Esse esfriamento das pessoas que compõem a igreja, e aí eu me coloco nesse mesmo povo. Então eu comecei a entender assim, que a gente precisa buscar muito mais do que a gente imagina que precisa. A gente tem que ser fervoroso naquilo que a gente busca, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Em algum momento da nossa vida, que as coisas não estão bem e que a gente está sem óleo e que o noivo volte. E Jesus está explicando ali aos seus discípulos que quando pensarem que ele vem, ele não vem. Quando pensarem que ele não vem, é que ele vem. Que é exatamente o que aconteceu com essas 10 mulheres. Só que qual foi a diferença entre as 5 prudentes e as 5 nécias? É que as prudentes, elas saíram com o mesmo óleo que as outras, só que elas levaram consigo uma carga maior do azeite de Deus, uma carga maior para se tornar luz. Elas não foram só com aquilo que era o raso, elas foram com uma autonomia, que a gente chama muito, uma autonomia muito maior do que as outras. As outras ficaram para trás, não puderam mais entrar. Então, ali, Jesus está falando exatamente isso. Quando forem acontecendo as coisas,
Vocês têm que se preparar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa palavra perseverar, muitas vezes, a gente não leva ao fundo do que ela deveria representar para nós, que é essa busca incessante pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela condição que Deus tem nos dado. A gente enxerga hoje isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem, porque está muito quente, muitas vezes está muito frio, muitas vezes está chovendo, muitas vezes está sol, muitas vezes tem algo quem sabe, melhor para ir. Sabe? Então, a gente vê a igreja não só aqui, mas se dispersar do foco real, que é o Senhor Jesus. Da verdade que é Cristo. E um exemplo, depois ele tem outras parábolas ali que ele vai narrando, mas elas, em suma, elas querem nos chamar a atenção que quando a gente diz, sim, Jesus, eu quero, a gente tem determinadas coisas que a gente tem que deixar para trás, que a gente tem que se aprimorar em buscar diante de Deus, para que a gente não seja pego de surpresa com a nossa lamparina vazia. Com a nossa lâmpada vazia. Sem óleo. Sem azeite, que é o que vai nos levar. Eu sempre disse isso aqui. O meu intuito aqui é esse. É mostrar para as pessoas que estão aqui comigo coisas da palavra de Deus que vão levar as pessoas à salvação. Não adianta nada. Nós temos uma multidão de pessoas e essa multidão não for para o céu, não for para a glória do Senhor. Não vai adiantar nada o nosso trabalho aqui. Mas para isso, a gente precisa demonstrar determinadas coisas para que eu e você possamos crescer mais no Senhor, para que a gente possa encher além da nossa lamparina, a gente ter vasilhas, para que a gente não seja pego de surpresa. Porque servir e seguir a Cristo, nos dias de hoje, não é fácil. Lá atrás também não era. Lá atrás também não era. Porque a gente vai ver que Jesus estava alimentando uma multidão de pessoas. Quando ele começou a falar essas coisas, acerca do reino, acerca do que as pessoas tinham que fazer, com quantos da multidão ficaram com ele? Só os seus discípulos, só os 12. E aí ele pergunta, escuta, mas vocês também não vão embora? Não, o senhor, daí Pedro fala, tu tens palavra de vida eterna. Justamente aquela frase de Pedro é o significativo que Jesus estava falando com relação à parábola das 10 virgens. Palavra de vida eterna. Como é que a gente vai usufruir disso? A gente precisa se concentrar nisso. E às vezes a gente está muito desconcentrado nas nossas orações, na nossa busca, e a gente está vivendo uma vida, não é a palavra, não é neste mundo, mas focado apenas na realidade que a gente vive no nosso presente. E aí a nossa lamparina pode até estar com óleo. Só que se o nego demorar para ver, será que a gente vai ter óleo suficiente para aguentar esperar ele? E a hora que ele chegar e a gente escutar o grito, eis o Senhor chegou. Será que a gente vai estar com a nossa lamparina? Ela pode ser até que falte um pouquinho de óleo, mas será que eu estou com as minhas vasilhas em volta de mim, no meu coração, cheias para que eu possa abastecer a minha lamparina e a luz não sair de mim e eu estar presente na hora que o meu me chamar? Essa é a raiz da igreja. Não há motivação para uma igreja se não for levar pessoas para o céu. Para a salvação. Não há motivação. A gente vai orar por cura, a gente vai orar por... Amém. Tudo isso faz parte do ministério de Jesus aqui na terra. E a gente tem que buscar isso. Mas a nossa essência maior é a nossa salvação. É seguir Jesus, independente do que esteja acontecendo, e ir como seu discípulo, como servos, como amigos de Jesus. Aí eu estava lendo isso, estava... Vou deixar aqui, eu quero ver uma outra versão que eu estava lendo. E daí eu estava prestando atenção, olhando e vendo, puxa vida,
qualquer fato que se lance no mundo novo, as pessoas já se interligam, agora Jesus está voltando. E elas permanecem, o tempo passa, né? E elas permanecem com aquela mesma circunstância, com aquela mesma situação, com a mesma quantidade de azeite que elas tinham há 5 anos atrás. Ou 1 ano atrás, ou 2 anos atrás. Agora que está tendo uma guerra lá em Israel, agora Jesus vai voltar. Agora, e aí, eu estou bem assim. Eu estou bem onde eu estou bem como eu estou fazendo, eu estou bem, quem sabe, indo uma vez por mês na igreja, uma vez participando da ceia, outra vez não. A gente está vendo isso aqui. Só que a gente precisa entender que quando a gente está buscando o Senhor, existem determinadas coisas na Bíblia que Jesus não digo forçou, mas ele fundamentou na sua jornada. Jesus nunca enganou ninguém. E ele deixou escrito relatos em muitas passagens do Novo Testamento, muitas passagens dos evangelistas, que Jesus chegava firme com as pessoas que queriam estar com ele e que iam estar com ele. Você pode ver, os discípulos, eles estavam, mas Jesus chamou eles várias vezes de homens de pequena fé. Então, quando a gente se dispõe a buscar a Cristo, quando a gente se dispõe a caminhar com Cristo, a gente precisa tomar determinadas posições na nossa vida para que a gente não venha ser pego de surpresa. Com a nossa lamparina sem óleo. E essa caminhada é uma caminhada constante, não é uma caminhada de uma semana, de um dia, de um retiro, ou de uma cerimônia, ou de um estudo durante um fim de semana. Não, é uma caminhada diária, minha e tua, buscando a presença de Deus, buscando se consagrar diante de Deus, buscando a essência de Jesus e principalmente a conversão do Espírito Santo em nós. Para que a gente possa deixar muitas coisas que a gente tem que deixar para trás para seguir a Jesus. E não são poucas. Não são poucas. Porque é uma mudança total de vida. É uma mudança completa de vida quando você se dispõe a dizer: Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. E muitas vezes o que tem acontecido é isso. Esses relances da qualidade humana estão sendo jogados sobre as pessoas para que elas sejam felizes a qualquer preço ou a qualquer custo e que Deus tem que resolver todos os seus problemas e Deus vai fazer isso. Aí quando Deus não faz, as pessoas se frustram, as pessoas não dão tanta importância quanto deveriam dar. Aí eu fui mais para frente um pouco. Comecei poxa, Senhor, mas tem alguns exemplos de pessoas que chegaram diante do Senhor. E tem alguns exemplos em que Jesus vai interligando essas coisas, porque ele vai falar nas parábolas acerca do pai, acerca do dono, acerca daquele que foi fazer uma viagem, mas vai voltar. Jesus vai falando sobre isso durante a sua jornada. Ele foi falando para os discípulos. E ele falou muitas parábolas. Que são parábolas, são interpretações que a gente precisa entender. Muitas ele mesmo explicou. Aí eu fui caminhando e me veio no coração ir ao livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas, e ali no capítulo 9, eu achei 3 candidatos a servir a Jesus. 3 candidatos a seguir Jesus. 3 pessoas se candidataram a seguir Jesus. Nessa passagem que ele conta, que o evangelista Lucas conta. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 57. Acompanhe comigo. Aqui tem 3 candidatos a ser discípulo, a estar com Jesus. Tá? O primeiro candidato, versículo 57, diz assim, que eles estavam, e essa passagem é interessante ver, porque ela está em Mateus capítulo 8.
versículo 12 a 22. Então, lá em Mateus capítulo 8, diz que ia Jesus com uma grande multidão e ordenou que passassem para outra margem. E aproximou-se dele um escriba. E aí eu vou para Lucas capítulo 9, versículo 57, que é esse primeiro candidato. E esse primeiro candidato chega e fala assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, um disse ao Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mateus está narrando que ele era um escriba. Então ele chegou, eles estavam andando, esse primeiro candidato chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, olha, eu quero seguir o Senhor, e eu quero te dizer, eu vou para o Senhor para onde o Senhor for. Qual foi a resposta que Jesus deu para esse primeiro candidato? Não falou, puxa, que bom, olha, venha, olha, vai ser tudo bonito, que maravilha que você veio aqui, que beleza. Não, ele fala assim, ó, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o que ele está dizendo para aquele homem que queria vir e largar tudo e seguir Jesus até onde ele fosse? Jesus disse para ele assim: andar comigo não é fácil. Andar comigo não é fácil. As raposas têm lugar onde elas dormem. As aves têm seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Ou seja, andar comigo é andar para acontecer o que vier que tem que acontecer. E a Bíblia não dá resposta se esse homem permaneceu nisso, mas eu entendo que como Jesus conhecia o sentido que as pessoas chegavam para ele para falar com ele, é aquele ditado, né? Iam comigo e ele já estava com a pamonha feita, né? Ele já sabia o que eles iam buscar. Então esse homem chega ali, e é interessante que Mateus coloca ele como escriba, então aí você tem que já ver, poxa vida, será que ele estava testando Jesus? O que estava acontecendo? Daí ele chega e fala: olha, eu vou para o Senhor aonde? Não, peraí, eu quero só te dizer uma coisa, você pode até vir, mas comigo as coisas não são fáceis não. Você tem que ser forte, você tem que se manter firme, porque vai ter dias que você vai olhar e vai ver que as raposas têm covis, que as aves têm ninhos, mas você muitas vezes não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu digo isso nas dificuldades que a gente passa. Mas se a gente quer servir a Jesus e seguir a Jesus e entender o que Ele tem feito por nós temos que enfrentar essa situação. Por isso que eu disse para você, porque hoje a cultura qual é? Eu preciso agradar as pessoas para que eu tenha público, para que eu tenha auditório. Então jamais vou falar que as coisas vão ser difíceis e que pode haver momentos em que as coisas parecem que estão muito complicadas. Mas Jesus alertou já o primeiro candidato: você quer vir após mim? Comigo o negócio é power. Mas você vai ver o que aconteceu no capítulo 10. Aí vem o segundo candidato. O segundo candidato foi Jesus que chamou. O segundo candidato diz assim, ó: e Jesus disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E aí Jesus respondeu para ele, lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, Jesus chama aquele homem que está aqui, o segundo candidato, e fala para ele: venha comigo. O que o rapaz falou? Senhor, eu até vou, mas eu tenho umas coisinhas para resolver primeiro. Tem algumas coisinhas, e aqui fala pai, enterrar o meu pai, mas aqui eu entendo que a palavra essencial para nós aqui é enterrar. Não é pai, é enterrar. Eu tenho algumas coisas ainda para enterrar. Mas eu vou, viu? Não desista de mim. Não desista de mim, eu vou. E aí Jesus fala assim:
Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, tem muita gente seguindo morto. Tem muita gente que está buscando uma justificativa para não seguir a Jesus, dizendo que aqui, teoricamente, você vai dizer assim, isso é uma coisa, assim, uma coisa ruim que o cara falou, disse assim, olha, eu vou... Não, ele falou, eu vou enterrar meu pai. Veja como a gente é criativo para dar desculpa para Jesus, para Deus. Como a gente é criativo. Não, eu vou enterrar meu pai. Escuta, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Aqui não, Jesus não está falando assim, olha, você não tenha compaixão de ninguém, deixa todo mundo para trás. Não é esse o sentido aqui. É porque o sentido foi o que esse candidato falou para ele. E Jesus está dizendo aqui, nada pode impedir você de estar no caminho junto comigo. Nada pode deixar você de estar comigo. As coisas que passaram, aquilo que você enterrou, você tem que enterrar, largar lá, bater a pá em cima e seguir o caminho do Senhor. Transformar-se e seguir o caminho do Senhor. Mas a Bíblia também não fala o que esse homem fez. Se foi, se não foi. Nós temos uma passagem que é mais ou menos parecida com essa, que é a do jovem rico. Ali a gente sabe o que aconteceu. O jovem rico chega para Jesus e fala, olha, o que tem que fazer? 5 mandamentos. Eu faço. Ótimo, então agora você vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem atrás de mim. O jovem rico disse que foi embora triste, chateado. Ali a gente sabe o que aconteceu. Esses 3 aqui a gente não sabe. Mas a gente deduz do que eram pessoas que estavam à volta de Jesus, esperando, quem sabe, o momento certo que elas achavam, que elas entendiam, que elas iam buscar. Não se posicionaram diante do Senhor. Não disseram, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que a minha lamparina seja cheia, mas não apenas a minha lamparina. Eu quero que os vasos que estão ao meu redor, que as vasilhas que eu nutro na minha vida, elas estejam cheias de óleo, porque eu não posso correr o risco de ficar. Aí veio o terceiro. O terceiro se apresentou. Não foi Jesus que chamou. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Daí já vem uma desculpa assim, mais sentimental. Ó. Veja, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, esse terceiro candidato chegou e disse, eu vou te seguir, Senhor. Mas deixa eu resolver algumas pendências sentimentais primeiro. Deixa eu resolver algumas coisas sentimentais primeiro, Senhor. Deixa eu me despedir de algumas coisas. E despedir significa o quê? O que se imagina de despedida? Você lembra de despedida de solteiro? Despedida, você volta lá. Você vai de volta para onde você estava. Para dar um tchau para o pessoal. Né? O que o povo de Deus no deserto queria fazer? Queria voltar para o Egito. Queria voltar para lá. Quem sabe se despedir, quem sabe dar uma olhada como é que estavam as coisas, e depois nós vamos. Então, nessa balada que a gente tem vivido de mensagens, de circunstâncias que a gente tem ouvido e visto na vida das pessoas, a ideia que se dá é que Jesus não está em primeiro lugar. Para esses aqui, Jesus não estava em primeiro lugar. Para as 5 virgens nécias, Jesus não estava em primeiro lugar. Elas simplesmente foram na balada lá. Foram lá, vamos às 10 lá, porque era um costume. As daminhas, como a gente vê nos casamentos. E elas foram para lá como? Desabastecidas, mas achou nada, nós estamos indo ali, tá dando... Deus é bom, Deus é amor, Deus não olha para nada, no final todo mundo vai ser salvo.
tudo vai acontecer, vai estar tudo bem para todo mundo. É o que se tem falado. E a gente precisa interpretar essas coisas. A gente precisa entender essas coisas, que a gente precisa dizer, sim, Jesus, eis-me aqui, e ponto final. Independente do que possa acontecer, independente do que eu deixei para trás, independente dos meus sentimentos, dos meus mimimis, das minhas angústias, das minhas necessidades, independente dessas coisas, eu não vou olhar para trás, eu tomo o arado de Jesus e sigo em frente. E sigo em frente. E sigo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Então a gente precisa tomar conta disso, tomar posse disso, tomar isso como verdade na nossa vida, ouvir sobre isso. E eu acredito que esses três, se tivesse a Bíblia não fala, e a gente vai só meditar em algo que a Bíblia não fala, mas eu não sei se eles ficaram. E no capítulo 10, Jesus está enviando 70 discípulos. Jesus está enviando de vez em vez as cidades para pregar, para expulsar demônios, para curar enfermos, para levantar pessoas, para pregar o Evangelho. Serão esses que simplesmente disseram, Senhor, eu quero deixar tudo que foi enterrado, ficou para trás, eu não quero mais desenterrar nada, eu não quero enterrar mais nada que já esteja sacramentado debaixo da terra, ou seja, eu não quero mais viver as coisas que eu vivia. Eu não quero ouvir fábulas acerca de Cristo. Eu quero ouvir verdades acerca de Cristo. Eu quero ouvir coisas que me chacoalhem, para que no grande dia do Senhor eu possa estar ali e ser achado com, não só com a minha lamparina cheia, mas a minha lamparina e os vasos que estão à minha volta dentro do meu coração, cheios de óleo, cheios da presença do Senhor, cheios de esperando o dia que eu não sei quando vai ser, que nem ele disse que sabia. E ele ainda falou, olha, se o pai da casa sabe o dia que o ladrão vai chegar, ele vai ficar lá de plantão e não vai acontecer nada. Então assim vai ser a volta do Filho do Homem. A parábola mostra isso. Para essas pessoas aqui, quem sabe esses homens trazendo para a parábola estavam com as suas lamparinas com óleo, andando com Jesus ali. Só que Jesus quer algo mais. Para servir a Jesus e seguir a Jesus, precisa de algo mais. E a gente precisa entender isso e buscar isso. E vamos buscar onde? Na sabedoria da palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada. Na nossa casa. Dentro do nosso lar. Tem umas coisas que estão surgindo, elas já surgiram, eu conversava com Emerson. Quantas vezes, irmãos, eu fiz dentro da instituição. É isso que a gente tem que combater. Muitas coisas a gente faz dentro de uma instituição e a instituição nos leva a cometer e a ser pessoas erradas diante de Deus. Quantas vezes eu fiz aqueles testes para saber qual era o meu temperamento? Quantas e quantas vezes? Nem lembro se todos deu a mesma coisa. E isso está se fundamentando nos dias atuais. Até para as crianças. Crianças de 1, 2 anos já estão com o temperamento definido por esse teste. Esse teste não tem nada a ver com a Bíblia. É um teste que veio lá da Grécia, de Hipócrates, e alguns que vieram, discípulos dele, e que interpretaram essas coisas. Interpretaram o ser humano, e hoje a gente vê essas coisas interpretadas por homens sendo trazidas para o mundo cristão. Então, quando acontece isso, o que eu penso? Que os sentimentos estão sendo deixados a ser negociados. Então, eu sou sanguíneo, então eu tenho uma personalidade que eu não consigo me controlar. Eu estouro com todo mundo. E aí, quando você vai ler na Bíblia, ela diz assim, olha, um fruto do Espírito Santo é mansidão e domínio próprio. Pronto,
essa teoria caiu por terra. Eu posso ser até assim. A partir do momento que eu encontro Jesus, essa situação tem que mudar. Aqueles pontos fracos, que eles põem lá pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fracos, eles têm que ser suplementados pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. Agora, não embutir sobre uma criança que temperamento ela tem com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Que para mim não deixa de ser uma grande desculpa. Eu sou assim. O meu temperamento é esse. É o que o Senhor me falou assim, Senhor, deixa primeiro eu despedir algumas coisas do meu temperamento e daí depois eu te sigo. Quando a Bíblia diz que quando você se encontra com Cristo, a Bíblia diz que você tem que ser uma nova criatura. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Eu desenvolver fruto do Espírito é exatamente isso. Eu era daquele jeito, hoje eu não sou mais. Por minha única e espontânea grandeza, não, porque o Espírito de Deus entrou na minha vida e eu entendi que eu precisava mudar. E eu entendi que eu precisava estar na presença de Deus, porque justamente isso nos acrescenta o quê? Óleo na nossa lamparina. Porque a ação do Espírito Santo é simbolizada como óleo. O Espírito Santo na Bíblia é simbolizado também como óleo. Então, quando a gente olha para essas coisas, quando a gente começa a buscar essas coisas, você começa a ver que Jesus andava com pessoas, mas em todas elas ele não é que batido, mas ele falava, olha, você quer mesmo? Um pouco antes de acontecer o encontro com esses 3 candidatos, Lucas capítulo 9 mesmo. Quando Jesus estava com a multidão e falava aqui aos que estavam com ele, versículo 23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou seja, aqui está falando, entrega. Aqui não está falando de dificuldade. Está falando de dificuldade, sim. Toma a tua cruz e me siga. Cruz não é sinônimo de coisas simples e de coisas maravilhosas. Não, cruz é sinônimo de esmagamento, de dor. A gente tem que encarar. A gente tem que encarar as dificuldades. E saber que Jesus disse para nós lá, vocês vão ter todas essas coisas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci todas essas coisas. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, este mesmo texto, Lucas 9, 23, diz assim, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esqueça os seus próprios interesses. Aí você vai ver que aqueles 3 foram colocados ali porque Lucas recebeu a narrativa. Lucas não era um homem que estava com Jesus, não era discípulo. Ele recebeu essa narrativa que alguns teólogos dizem que foi Pedro que narrou para ele. Porque provavelmente Pedro também não saberia escrever. Então narrou para Lucas os acontecimentos. Então Lucas deixa nos escrito aqui, como Mateus deixa, como Marcos deixa. Então deixa nos escrito assim, olha, Jesus disse, se você quer ir com ele, esqueça os seus próprios interesses. Não fala que você tem que ir fazer não sei o quê, que você tem que esperar por não sei quem, que você não tem que esperar que aconteça não sei o quê. E aí venha até Jesus, venha da maneira, seja forte, entre nessa circunstância, porque aí sim, eu creio que você não vai ser pego de surpresa. Como as 5 virgens nécias que estavam seguindo. Elas estavam ali. O censo vai na tua casa, lá como é que é? O IBGE. Foi lá na tua casa, qual é a tua religião? Eu sou evangélico.
Quanto porcentagem da população brasileira hoje diz isso? Mais de 50%? É, mas mais, né? Os números aí falaram isso. O que tem sido falado para esses 50%? Para eles declararem isso lá no papelzinho. É só um número? É só uma estatística? Que é o que esses caras estão falando. Falando para Jesus sempre, cada um com a sua desculpinha. Não vou fazer assim. Gente, não é. Jesus é direto. Não tem rodeios. É isso que é bom nele. Ele não te engana de nada. Satanás engana. Satanás enganou Eva. Jesus não engana. Jesus é real. Jesus é verdadeiro. Então ele fala a verdade para que essa verdade entre dentro de nós e produza alguma coisa. Então eu preciso dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Independente do que aconteça, eis-me aqui. Eu estou aqui diante de ti, disposto, Senhor, a servi-lo, disposto a segui-lo, disposto a mudar em prol daquilo que o Senhor tem me dado, que é a vida eterna. Para encerrar, tem um texto na palavra de Deus que eu fico imaginando o que o apóstolo João viu. Está em Apocalipse capítulo 1. João na ilha de Patmos para escrever as últimas coisas. Apocalipse 1, versículo 10, diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que você vê, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, como se tivesse sido refinado numa fornalha, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse que eu quero ver. É esse noivo que eu quero ver. É essa figura. É esse meu Salvador que eu quero ver, com os seus cabelos brancos, como diz aqui, como lã branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como a voz de muitas águas. É essa voz que eu quero ouvir. Ele chegou. Eu quero estar com a minha lamparina. E que, se necessário, esperar com uma reserva para enchê-la cada dia, para que eu não tenha que sair comprar. E quando eu voltar, a porta está fechada. Essa é a questão que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Isso é o que eu quero trazer para a minha vida hoje aqui. Eu preciso do Senhor. Eu preciso mais do Senhor do que eu tenho vivido com Ele.
Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso buscar nele isso. O meu eis-me aqui precisa ser real. Não um evento que eu fui impactado emocionalmente e na semana seguinte que eu já nem lembro de mais nada. Esse é o Senhor na nossa vida. Vamos nos colocar em pé. Tem um cântico que eu tenho escutado há alguns dias. Não precisa nem cantar, eu quero só que você... Se você lembrar, se você conhece. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você, nesse momento... Nós estamos em poucas pessoas hoje aqui.